Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12, Paulo orienta os irmãos aqui na igreja de Éfeso para os irmãos ser prudentes, se prepararem contra a batalha. E Paulo diz, olha meu irmão, a nossa batalha não é carnal, irmão. A nossa batalha é espiritual. O nosso inimigo, ele é espiritual. O nosso inimigo não é físico. Aí Paulo vai orientar os Efésios da seguinte forma. Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Astuta, inteligentes, ciladas, armadilhas. De quem? De quem é essas ciladas, essas armadilhas inteligentes? Paulo diz, do diabo. Paulo não está dizendo do acaso, das nossas ações e atitudes. Esse ser maligno, ele tem ciladas armadas para a humanidade cair como já está caída. E tem ciladas para derrubar o povo de Deus, para derrotar o povo de Deus. E tem conseguido derrotar muitos do povo de Deus, porque o próprio Deus disse, Joel 4,6, que o meu povo, disse Deus, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O diabo trabalha no engano. E quem não tem o conhecimento é enganado pelo diabo. Ele é o pai da mentira. Paulo está dizendo, irmãos, tenham cuidado. O nosso inimigo, ele tem ciladas inteligentes. Armadilhas inteligentes. Nossa luta é contra ele. E ele tem uma hierarquia no seu reino. O reino das trevas, que é formado de seres espirituais caídos, anjos caídos do céu, que tornaram agora demônios, espíritos sem corpo. São esses espíritos malignos que operam na terra para destruir a humanidade. Paulo vai dizendo aqui uma hierarquia. Aí Paulo diz, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estão no universo esses espíritos operando na terra, na vida da humanidade, apossando-se, fazendo morada dos homens sem Deus, morada de Satanás. Assim como Deus quer fazer de você morada dele, o diabo faz de muitos morada de Satanás. É a verdade. Tem os dois lados. Não podemos ignorar. Temos que ser prudente e analisar, ouvir, para conhecer a verdade. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra o diabo com muitas astutas, ou seja, ciladas inteligentes. Aí eu estou aqui mostrando a você que o diabo é um ser, é uma criatura. Não é o acaso, não é a ação do homem. Alguém diz, não, todos nós somos diabo. Não. Nós somos criaturas de Deus, perfeita, criada à imagem e semelhança dele. E por que perdemos? Por causa da influência desse ser maligno, que veio para tirar o homem da comunhão e da presença de Deus, levar o homem para a condenação, que ele já está condenado. Como ele já está sentenciado no juízo de Deus e condenado, ele agora veio trazer a influência maldita dele para o homem, para levar o homem também a essa condenação. O diabo é um ser real. A gente vê isso. Gênesis capítulo 2 e o 3. A gente vê a história, Deus revelando para a gente conhecer esse inimigo da humanidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, uma vida em abundância, perfeita. Tinha comunhão com Deus, tinha relacionamento com Deus. A condição era o homem continuar
obedecendo a palavra que Deus deu a ele, porque Deus advertiu o homem, sabendo que o diabo ia tentar o homem, esse ser perverso, essa criatura real que é um ser. Deus sabendo que ele ia tentar o homem que Deus criou. E por que Deus não fez nada? Porque Deus deu ao homem o direito de escolha. Foi preciso Deus permitir Satanás tentar o homem, para o homem usar esse direito de escolha. Deu para entender aí como é bom a gente conhecer as coisas? E a gente sabe da história, Deus disse, olha, pode comer do fruto da árvore da ciência da vida de todo, mas do fruto do conhecimento da árvore do bem, da ciência do bem e do mal não comam. Deus deu uma determinação ao homem e mostrou a consequência, se obedecer e se não obedecer. Vem o diabo, sabendo que se o homem desobedecer, sofre o juízo de Deus, a ira de Deus, porque Deus é justo, não passa a mão na cabeça de ninguém. Sem Jesus, ninguém vai ser perdoado dos seus pecados. Por isso que Deus operou um sacrifício tão grande, tão grandioso, para dar ao homem justificação, não pelo homem, mas através de Cristo. E se o homem não aceitar Cristo, ele vai sofrer e sentir o amargo da ira de Deus na eternidade. O diabo, sabendo que Deus é justo e é terrível, e ele quando julga, ele não é injusto, porque ele é um justo juiz, julga com retidão, dando ao homem o que ele merece. Por isso que nós temos que entender a justiça de Deus, a bondade e a misericórdia para com a nossa vida, para a gente não ficar preso no nosso entendimento de que eu sou bom, eu sou merecedor, eu tenho direito. Não, sem Jesus eu tenho direito ao inferno, eu não mereço nada de Deus, eu estou condenado, julgado e sentenciado. Tudo de bom que eu preciso de Deus para a minha vida vem através de Jesus e não pelos meus méritos, minhas ações e atitudes. Por isso que nós precisamos de Cristo. O diabo, sabendo que Deus é terrível, é justo e ele é severo, Paulo diz isso aos Romanos 11:22. Considera, pois, a benignidade de Deus e a severidade de Deus. Vocês têm que conhecer também a severidade de Deus. Ah, mas Deus é amor. Você tem que conhecer que Deus também é justiça. Deus salva, mas condena. Salva os que creem em Jesus e condena os que não creem nele. Deu para entender? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, é para todo indivíduo, a condição é, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem, olha o que diz a palavra. Você está sendo ensinado nisso? Você está sendo instruído sobre essa verdade? Ou está sendo só instruído nas bênçãos, na vitória, na prosperidade de Deus? Você está sendo instruído na verdade de Deus? Ou está sendo levado a fábulas no evangelho anátema? Com pregadores mentirosos que não te pregam a verdade para te dar o conhecimento por onde tu pode ser liberto. João 3,36 diz assim a palavra de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Quem não tem Cristo, quem não crê em Cristo, o que vai receber para a eternidade é a ira de Deus. Não tem perdão, não tem amor, não tem salvação, não tem bênção, não tem paz, tem ira de Deus. E diz a palavra de Deus que o juízo de Deus para esses será sem misericórdia. Então estamos aprendendo aqui. O diabo é um ser real, é uma criatura. Ele age na vida da humanidade para fazer o homem não crer na palavra de Deus, não andar pela palavra de Deus, não dar ouvido à palavra de Deus, não se dirigir pela palavra de Deus, ignorar a palavra de Deus e desprezar a palavra de Deus. E para que ele faz isso? Leia aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 12. Jesus falando da parábola do semeador. Jesus diz que a semente é a palavra de Deus que é plantada nas terras, que é as pessoas que ouvem. Cada uma tem uma reação como recebem a palavra. E Jesus diz no versículo 12 que a semente depois de lançada, que é a palavra, vem o diabo, esse ser perverso,
esse ser real, essa criatura, essa entidade, vem o diabo e tira a palavra do coração para que o homem não se salve crendo na palavra. Porque o único meio de salvação é você conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, e nessa verdade você andar. Sem ela não tem como ser salvo. E o diabo priva você da verdade, tira a palavra do seu coração, coloca a insatisfação e inquietação no seu ouvido, para você não dar ouvido à palavra, distrai você com outras coisas, para você desprezar a palavra. Tudo isso ele faz no propósito de fazer você se perder e não achar salvação. Sem a direção da palavra, sem o conhecimento da verdade, ninguém terá salvação. Essa verdade é Jesus, você precisa conhecer dele, da palavra dele, para não ser desviado pelo diabo. Ele vai usar o nome de Deus, viu? Ele vai usar pessoas, vai levantar. Da mesma forma, escuta uma coisa aqui, meu amado. Escuta aqui, meu irmão. Da mesma forma que Deus levanta um homem, levantado por ele para pregar a palavra dele. Da mesma forma que Deus levanta algum irmão para orar por alguém, para levar uma palavra para alguém, para abençoar alguém. O diabo também faz isso. Só que ele levanta homens para amaldiçoar as pessoas. Mas essa maldição, ela é sutil. Ela é subliminar. Ela é encoberta, para você não perceber. O diabo, ele é sagaz. Ele é sutil. Ele é inteligente. Burro somos nós, que não conhecemos a ele e nem buscamos conhecer. Para poder vigiar com ele e saber quando ele está agindo. A palavra manda a gente ser prudente, vigiar. Deus levanta uma pessoa para ministrar sua palavra, para levar libertação e salvação e entendimento ao povo. Satanás levanta os seus obreiros para deturpar a verdade do Evangelho, para dar uma ministração, trazer doutrina contrária à doutrina de Cristo, deturpando a doutrina de Cristo. É o que tem acontecido hoje no meio de muitas igrejas. Homens pregando uma palavra que não é a doutrina de Cristo. O diabo levanta muitos homens para dizer que Deus está revelando, que Deus está trazendo revelação, profecia, criando movimentos, criando sobrenatural, poder, milagre. O diabo faz isso para enganar as pessoas dentro de movimentos que levam você a cada vez mais desprezar a palavra e não dar atenção à palavra. Esse é o trabalho do diabo. Esse ser real existe. Ele não é uma coisa criada da imaginação dos crentes, da religião. Ele é um ser real que Deus nos revela e nos orienta sobre esse ser perverso, maligno. Jesus disse, o trabalho dele é tirar a palavra de Deus do coração de quem está ouvindo, para que essa pessoa, se crer, não se salve. Porque ninguém chegará a Deus se não for pela pregação da palavra. A fé em Deus, que vai levar você a receber o dom gratuito de Deus para a salvação, é pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra. É por isso que o diabo tem levantado muita gente aí para pregar tantas coisas, para criar triato, criar movimento, supersticionismo, criar situações de poder, de milagre, para que o povo não ouça, não escute, não seja instruído na palavra. Quantas igrejas já não tem mais a palavra como prioridade para ministrar para a igreja, para atrair a igreja, para trazer a igreja, para a igreja ter interesse, para trazer a multidão? Não é com a palavra, é com o movimento. Porque o diabo não está interessado que você, nem eu, nem ninguém, ouça a palavra, nem creia na palavra, nem se converta à palavra, que é Jesus, a palavra escrita e a palavra encarnada. Deu para entender? Ele existe, é um ser real. Olha, escuta o que diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, sobre esse ser. Jesus orientou isso. Todos os apóstolos nos orientou a igreja a ter cuidado com o diabo. Olha o que Pedro diz, escuta aí. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deu para você entender o conselho que Pedro está aqui
a orientação, a advertência, a instrução que Pedro está dando aos irmãos aqui? Eu pergunto, tem isso na igreja hoje? Tem essa instrução na igreja hoje? Igreja hoje é só para ver oba-oba, milagre, poder, glória, aleluia, correr, festa, alegria. Igreja hoje perdeu o sentido de igreja, de congregar. O motivo, a finalidade, o conceito de congregar perdeu. A igreja de Cristo perdeu. Pedro está dizendo aos irmãos, a preocupação dos apóstolos era ensinar a doutrina de Cristo aos irmãos, era orientar os irmãos contra o falso profeta. A pregação dos apóstolos na igreja, quando os irmãos se reuniam, é para serem preparados, edificados, ensinados, instruídos, orientados, para viver uma fé firme, firmada no Senhor, tendo perfeição, para viver uma fé viva em Deus, dentro da palavra. Os apóstolos não se reuniam nas igrejas para dizer ao povo que Deus estava dando bênção, vitória, e assinando papel e fazendo. Não! Hoje isso aí é o evangelho anátema, que muitos insistem em viver porque não dão ouvido à palavra. Os apóstolos estavam sempre orientando os irmãos. Cuidado com os falsos profetas. Vigiem. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não recebam. Mantenha-se firme no Senhor. E Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos estavam sempre advertindo os irmãos, orientando, corrigindo, instruindo, repreendendo para a edificação dos irmãos. Aí Pedro diz aqui, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Irmãos, sede sóbrio. Você sabe o que quer dizer seja sóbrio? O que é ser sóbrio? É estar lúcido, consciente, usando a razão, o entendimento. Ao contrário de que muitos hoje estão dentro das igrejas. Tudo embriagado com a emoção. Tudo levado pelo movimento que embriaga, que desperta a emoção. Não tem entendimento, não tem sobriedade, não são prudentes, não analisam, não observam o que está acontecendo, se deixam levar pelo vento de doutrina. Aí Pedro está dizendo, irmãos, sejam sóbrios. Uma pessoa embriagada, ela não sabe nem dar um passo. Ela é levada por qualquer coisa, ela não raciocina, não tem lógica. Você já viu uma pessoa bêbada? Ela anda na rua, cambaleando. Você já viu uma pessoa bêbada? Ela faz coisa que perde a razão. E no outro dia, quando ela vem pensar, já fez. Quando ela cai em si, eu fiz isso? Foi. Por quê? Estava bêbado, embriagado. E Pedro está dizendo aqui, sejam sóbrios. Não está falando de embriaguez de bebida, não. É embriaguez de ensino. É embriaguez de movimento. É embriaguez de doutrina, de orientação que o homem traz, que não é conceito de Deus, que não é dentro da doutrina de Cristo. Não se embriague com esses movimentos, com esses ensinos, com essas coisas que se vivem dentro das igrejas. Não se embriaguem com isso. Pedro está dizendo, sejam sóbrios, vigiai. Esteja sóbrio, esteja vigiando. Vigiar é você estar atento, não perder a guarda, não deixar de estar observando tudo que está acontecendo. Um vigia de uma empresa, se ele dormir, o ladrão entra. Se ele tirar a visão e ele distrair, o ladrão entra. Nós temos que vigiar para ninguém roubar a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa esperança, a nossa direção de Deus. O diabo vai tirar isso de muitos, desviando eles, levando-os a apostatarem da fé, seguindo doutrina de demônio. Vigia, irmão, com esse ensino que tu estás vivendo. Pedro diz, sejam sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, Pedro está falando de um ser, Pedro está falando de uma criatura. Pedro não está dizendo, o acaso, olha o comportamento de vocês. Pedro está dizendo, o diabo, o vosso adversário, o nosso adversário, não é o irmão A, B ou C, é o diabo, irmão. Esse ser pessoal, essa entidade, essa criatura maligna, espiritual, chamado diabo, Satanás. Ele é o nosso inimigo e Pedro está dizendo, vigiem, porque ele está ao vosso derredor, irmão.
bramando como um leão, ou seja, o leão, quando ele quer pegar a sua presa, ele fica rugindo, doido, para encontrar oportunidade para tragá-la, abocanhá-la, matá-la, devorá-la. É isso que o diabo quer, destruir a tua alma, devorar e te tirar da presença de Deus. Vigia! O que está em jogo aqui não é vida religiosa de igreja. O que está em jogo é a tua salvação, que o diabo quer tirar de você. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor. Ele não dorme nem cochila não, também não. Ele é um ser espiritual que não tem limitação física não como nós. Enquanto Deus nos guarda toda hora, o diabo está ao derredor, buscando uma oportunidade nossa, que venhamos a desprezar a palavra de Deus, a sair da direção de Deus, para que ele possa nos tragar. Cuidado! Cuidado! Pedro está orientando os irmãos aqui. Vigia, irmão, sejam sóbrios. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.